Olá, minhas alunas e meus alunos. Sejam bem-vindos ao programa Aprender a Estudar em Casa. Sou o professor Fernando Jorge Barros Orgema, da disciplina de Ciências da Natureza do 10º ano. Antes de iniciar a nossa aula de hoje, gostaria de vos deixar uma dica. Também, para prevenir a Covid ou SARS-CoV-2, é bom que tenhamos alimentos ricos que nos forneçam imunidade ao nosso organismo. Esses alimentos, o que é que nos faz? Faz com que renascemos com a nossa imunidade. E essa imunidade é contra essa doença. Está bem? Presta lá atenção bem nessa dica. Agora vamos para o nosso sumário de hoje. Aqui temos o nosso sumário de hoje. Teorias ou hipóteses explicativas sobre a origem da vida. Vamos ver os objetivos da nossa aula de hoje. O objetivo da nossa lição de hoje é reconhecer as teorias ou hipóteses explicativas sobre a origem da vida. Essas teorias, como estamos a ver ali, é teoria criacionista, teoria da geração espontânea, teoria da biogênese, teoria cosmozóica, teoria da evolução química, que é a hipótese ou teoria autotrófica e hipótese heterotrófica. Antes de iniciar a nossa aula propriamente dita, eu gostaria de relembrar-vos o que aprendemos na aula passada. Como podemos constatar, na aula passada aprendemos a formação da atmosfera primitiva e redutora, evolução da atmosfera terrestre e, por último, fizemos uma diferença, ou então distinguir as duas atmosferas, que é a redutora e a nossa atmosfera atual, que é oxidante. Para iniciar a nossa aula de hoje, nós vamos falar dessas teorias. Todos nós sabemos que a origem da vida, neste contexto, até no momento, ainda não se sabe, o homem não sabe de onde veio, quais são as suas origens. É um processo muito longo, sendo um processo muito longo, daí surgiram várias ideias ou hipóteses como é que teria surgido a vida no nosso planeta. Então, como podemos constatar aqui, desde o tempo mais remoto que o homem se tem preocupado e tentado explicar a origem da vida na Terra, ao longo dos tempos, várias hipóteses têm sido formuladas, aos quais se destacam hipótese criacionista ou da criação sobrenatural, hipótese de geração espontânea ou a biogênese, hipótese de biogênese, hipótese cosmozóica ou da panspermia. E, por último, temos a hipótese de evolução química, que é autotrofia ou autotrófica e heterotrofia ou heterotrófica. Neste contexto, vamos nos ver e apreciar, como todos nós sabemos, é uma curiosidade de todos nós, o que nos diz as primeiras ideias ou teorias explicativas, que é da criação. Esta teoria nos diz que, segundo esta hipótese, todas as formas de vida existentes na Terra se deviam a um ato de criação divina, ou seja, um Criador Supremo que é Deus. Oh, minha gente, pessoal, todos nós sabemos que, ao longo desses tempos, o homem tem se preocupado da sua existência, como é que surgiu. E nessa altura da teoria da criação não existia ciência propriamente dita. Existia mais o quê? As entidades religiosas, existia influência religiosa.
enorme nessa altura. E dali é que partiu essa teoria divina ou religiosa. Essa teoria divina ou religiosa nos diz ou defende que a vida veio ou foi criado por Deus que é um Criador supremo. E daí é que surgiu a teoria da criação. Depois, ao longo do tempo, veio a surgir outra teoria, que é da geração espontânea ou a biogênese. Esta hipótese ou teoria foi apresentada pela primeira vez por um grande pensador grego chamado Aristóteles. Segundo esta hipótese, a vida surgiu de uma forma espontânea a partir de matéria não viva, podendo brotar a qualquer momento a partir do pó, lama e de matéria em putrefação. Fez uma pequena experiência de carne, peixe e fruta, em determinadas condições ambientais, sob a ação de um princípio ativo. Esta teoria nos diz, depois que surgiu a teoria religiosa, levando o seu tempo, veio a surgir outras teorias. Outros pensadores, neste caso destaca-se o Aristóteles, é um grande filósofo. O Aristóteles nos diz que a vida baseou-se na sua teoria, ou na sua ideia, ou na sua hipótese da geração espontânea ou a biogênese. A própria palavra nos diz, forma espontânea. Essa teoria apoia mais que a vida poderia ter surgido na Terra de uma forma espontânea. Mas essa forma espontânea influencia muito um princípio ativo. E este princípio ativo que levou com que Aristóteles baseou-se em duas experiências. Essas experiências, como podemos constatar, temos 4 frascos de vidro. Ele introduziu nos 4 frascos as mesmas matérias, que é carne, peixe e fruta. Onde pegou nos 2 frascos, que vocês estão a ver ali, estavam hermeticamente fechados. E ali não entrou nada. Não entrou nada, o frasco manteve-se como está. E deixou os outros 2 frascos de boca aberta. E o que é que verificou? Verificou que houve algo estranho nos 2 frascos de boca aberta. E que algo estranho houve, que surgiu? Entrada e saída de moscas. Moscas é o quê? É um princípio ativo. É um princípio ativo que talvez mosca teria levado algo que este algo espontaneamente teria formado a vida propriamente dita. Por exemplo, neste caso, ele fez essa experiência baseando no quê? Em 2 ambientes diferentes. Os 2 frascos tapados e os outros 2 frascos abertos. Os frascos tapados mantiveram-se como estavam, intactos. Não se observou nada. E nos frascos de boca aberta, devido à interação com o ar atmosférico, fez com que haja uma procura do quê? De um mecanismo ativo, que é mosca, à procura destes alimentos. E o que é que levou consigo isto? Levou consigo de que talvez a vida poderia ter surgido dessa natureza. Vamos para a terceira hipótese, que é a hipótese da biogênese. Essa hipótese nos diz, esta hipótese foi elaborada pelo cientista italiano Francisco Redi, segundo o qual os seres vivos provêm de outros seres vivos pré-existentes. Esta hipótese foi reforçada com a experiência dos cientistas Louis Pasteur, Spallanzani, Sidney Fox e Oparin. Para vocês terem mais ou menos uma ideia dessas hipóteses, minhas caras e meus caros alunos, o que é que aconteceu com
essa hipótese. O Francisco Redi, o cientista, pegou nas ideias do Aristóteles e fez a sua experiência. Que experiência fez o Redi? Podemos ali observar. Redi pegou em 2 frascos, não é assim? Pegou em 2 frascos, onde colocou nos 2 frascos, cada um desses frascos colocou um pedaço de carne. E no primeiro frasco foi hermeticamente fechado, tapou, e no segundo frasco deixou com a boca aberta por alguns dias. E depois voltou para observar o que teria acontecido nos 2 frascos. E o que é que surpreendeu Redi? Surpreendeu que o frasco com a boca tapada manteve-se normal, no seu estado normal. Essa carne ficou ali intacta, sem nada. E o frasco de boca aberta, Redi encontrou entrada e saída de moscas e também aparecimento de ovos e larvas. Por isso que ele baseou-se nessa ideia ou hipótese a dizer que a vida talvez poderia ter surgido na Terra através de outras formas de vida, ou então de seres vivos pré-existentes. Tendo em consideração a esta experiência de Redi, também vários cientistas continuaram as suas investigações, onde surgiu uma outra hipótese ou ideia como teria surgido a vida no nosso planeta. E uma dessas hipóteses que surgiram é a hipótese cosmozóica ou da panspermia. Essa hipótese está ligada ao mundo cósmico, do espaço. E foi criada por quem? Pelos cientistas sueco Arrhenius e pelo inglês Lord Kelvin, no final do século XIX. Segundo esta hipótese, a vida teria vindo do espaço para a Terra sob a forma de germes ou esporos, e que esses esporos eram resistentes, provavelmente transportados por meteoritos de qualquer ponto do universo. Geralmente, quando surgiu essa hipótese, essa ideia formulada por Arrhenius e Lord Kelvin, obviamente a comunidade científica suspeitou dessa hipótese. A dizer, suspeitaram como? Baseado em 2 aspectos, que podemos constatar aqui. Evidências científicas. O primeiro nos diz: o problema essencial continuava sem resposta. Ou seja, como é que a vida na Terra ou em qualquer outro ponto do universo se terá originado? A segunda evidência científica, não aprovada e rejeitada pela comunidade científica, é: admitindo que a vida na Terra tivesse surgido do espaço, qual seria o esporo, mesmo que muito resistente, que suportaria as diferentes condições de pressões, de temperatura, umidade, radiações cósmicas e de atrito, a que naturalmente estaria sujeita durante a árdua travessia do espaço cósmico. Pegando nessa teoria, a comunidade científica ficou praticamente abaralhada. Por quê? Rejeitaram a hipótese de Arrhenius e Lord Kelvin, por simplesmente 2 aspectos que não encaixem com evidências científicas. Se a vida veio do espaço através de esporos, de onde teriam surgido esses esporos? Fez-se uma interrogação.
Se mesmo os esporos teriam atravessado a nossa atmosfera até chegar à Terra, como é que esses esporos conseguiam atravessar a atmosfera, tendo em conta o quê? As temperaturas altíssimas, umidade, radiação ultravioletas. Como é que esses esporos poderiam ter essa resistência enorme até chegar à superfície da Terra? Oh, meus caros alunos e caras alunas, essa teoria foi abandonada, foi rejeitada pela comunidade científica. Depois, ao longo dos tempos, com essa curiosidade humana de saber de onde veio e qual é a sua origem, é que veio a surgir a teoria química. A hipótese de evolução química, existem duas hipóteses, ou ideias ou teorias, que é a teoria ou hipótese autotrófica ou autotrofia, e a teoria ou hipóteses heterotrófica ou heterotrofia. Vamos, primeiramente, conhecer o que nos diz a teoria autotrófica. Esta teoria defende que os primeiros seres vivos eram autotróficos, isto é, capazes de fazer a síntese dos compostos orgânicos a partir da matéria inorgânica. Esta teoria foi rejeitada porque o metabolismo envolvido na autotrofia é muito complexo e certamente não ocorria em seres simples que na Terra existia. Esta teoria, meus caros alunos e minhas caras alunas, é uma das teorias químicas, da evolução química, que é a teoria autotrófica ou autotrofia. Essa teoria nos explica o que são seres ou formas de vida autotrófica. As formas de vida autotrófica eram formas, como podemos constatar aqui na imagem, eram mais complexas, possuíam membranas, estruturas membranares. E essas estruturas membranares os levaram com que fossem mais complexas. Tendo essas estruturas membranares, já eram capazes de sintetizar os seus próprios alimentos através da matéria inorgânica. Quando se viu isto, os cientistas disseram assim: a Terra primitiva não podia ter as primeiras formas de vida complexas, mas sim as formas de vida mais simples. Por quê? Porque a evolução química ou pré-biológica geralmente é uma evolução das estruturas simples para as estruturas mais complexas. E é partindo disso que surgiu a ideia de heterotrofia ou heterotrófico, que podemos ver ali na nossa imagem. A hipótese heterotrófica diz que os primeiros seres vivos eram heterotróficos, simples, obviamente, e que resultaram de um longo processo de evolução pré-biológico. Esses seres alimentavam de matérias orgânicas sintetizadas na Terra primitiva. Como se sabe, vocês acabaram de aprender há bocado o que são seres autotróficos. Autotrofia são seres capazes de sintetizar os seus próprios alimentos a partir da matéria inorgânica. Por que são capazes? Porque já um ser vivo ser capaz de sintetizar o seu próprio alimento não se considera como um ser vivo simples. Então, por isso que os autotróficos são considerados como seres vivos
complexos. Depois, essa ideia foi vista e surgiu a outra ideia que talvez os primeiros seres vivos poderiam ser heterotróficos. Sendo heterotróficos, porque na Terra primitiva, a evolução pré-biológica ou molecular exige que a toda evolução, até a vida propriamente dita, começou dos aspectos mais simples para os aspectos mais complexos. Então, por isso que surgiu essa ideia, essa hipótese, essa teoria de que os primeiros ou as primeiras formas de vida, propriamente dita, as primeiras formas de vida poderiam ser heterotróficos. Por quê? Porque na altura não existia alimentos mais complexos que poderiam ser sintetizados por seres mais complexos. Na altura existia alimentos mais simples. Existindo alimentos mais simples, obviamente, essas formas de vida, que nós chamamos de heterotróficos, poderiam, obviamente, adaptar-se a este sistema. Então, por isso que foi apoiado a hipótese heterotrófico. Que heterotróficos poderiam ser as primeiras formas de vida, sendo a sua própria estrutura, apresenta uma estrutura metabólica simples. Diferente com as primeiras formas que podiam ser que apresentam metabolismo mais complexo. Sabendo de tudo isto, que é uma curiosidade nossa, gostaria que vocês, lá em casa, meninos e meninas, percebessem que até então ainda o homem não chegou ao limite de dizer eu surgi da forma tal. Tudo está em constante evolução. Porque o próprio mundo também está no seu constante movimento, evolução. Então, tendo em consideração isto, a nossa aula de hoje, o nosso aprendizado de hoje, é apenas que vocês tenham noção as hipóteses ou teorias formuladas sobre a origem da vida. Espero que vocês entenderam perfeitamente essa lição de hoje. Gostaria de vos passar um pequeno exercício para fazerem lá em casa. Agora vamos para o nosso exercício do aprendizado da aula de hoje. O nosso exercício tem uma pergunta que nos diz: caracterize cada uma das 3 hipóteses sobre a origem da vida, abaixo indicadas. A hipótese panspermia, conjugamozóica ou de panspermia, é a mesma coisa. Criação divina ou criacionista e evolução química. Com a ajuda dos vossos pais em casa ou da pessoa que lá esteve em casa, que está contigo, vou dar uns 1 ou 2 minutos para a resolução do mesmo. Ficamos à sua espera.
Estou de volta para, em conjunto, resolvermos o exercício da nossa aula de hoje. Quanto ao exercício da nossa aula de hoje, nos diz: caracterize cada uma das três hipóteses sobre a origem da vida abaixo indicadas. Panspermia ou cosmosaica? A vida teria sido originada a partir de matéria ou até organismos vivos, oriundos de outros planetas. Criação divina. Os seres vivos foram criados por um ser divino, ou então por Deus. E na evolução química temos duas hipóteses, ou teorias, que é autotrófica, seres vivos capazes de produzir os seus próprios alimentos; heterotrófica, os seres vivos que dependiam dos alimentos existentes no oceano primitivo. Em conjunto, o exercício está realizado, Espero que não haja dúvida em termos da nossa aula de hoje, o que aprendeu hoje. Agora, vou-vos deixar com um trabalho para casa, TPC, obviamente, para resolverem em casa com a ajuda dos vossos pais ou do seu professor. O TPC é o seguinte: segundo a teoria da abiogênese, os primeiros seres que surgiram no planeta teriam sido, a linha A, gerados pelo desenvolvimento de um complexo ativado na matéria inanimada; B, gerados espontaneamente a partir de um princípio ativo contido na matéria não viva; a linha C, gerados pela junção de conglomerados e condições favoráveis; a linha D, gerados individualmente por uma entidade superior. Por favor, temos 4 alíneas. Entre essas 4 alíneas, vocês vão fazer uma escolha, escolher apenas uma. Uma afirmação é que está certa neste trabalho para casa. Sabe-se que estamos praticamente no fim da nossa aula de hoje. Vamos para a síntese. O que aprendeu durante a aula de hoje? Quanto à aprendizagem de hoje, nós falamos de uma forma geral, resumo, teorias explicativas sobre a origem da vida no que concerne a teoria da criação, que é criacionista, teoria da geração espontânea, ou a biogênese, teoria da biogênese, teoria cosmosaica ou de panspermia, teoria da evolução química, que se baseou fundamentalmente nas ideias de autotrófica e as ideias heterotrófica. Minhas alunas e meus alunos, estamos no fim da nossa aula de hoje no programa Aprender a Estudar em Casa. Espero que gostaste muito dessa lição, que é fundamental. Como é que nós surgimos na Terra? Até a próxima oportunidade.